Bom, então bora começar o dia. Tô indo lá pra academia agora. Eu coloquei uma meta pra esse ano de 250 treinos. Tô hoje no dia 31 de março, já fiz aí 36 treinos. Tô nessa busca aí pra cumprir a meta. Comenta aí, o que você acha? Vou cumprir a meta ou não? Bora! Tô indo lá buscar o Leandro agora pra gente treinar. A gente treina junto, eu, ele e o Eliezer. Logo na sequência, eu volto pra casa, tomo meu café da manhã, fico um pouco com minha família, vou pro escritório e depois eu levo meu filho na escola, volto pro escritório, fico lá até a parte da tarde e depois busco ele e volto pra casa. Então essa é a minha rotina de sempre. Bom dia. Aí, bora. Tava precisando lavar, Eliezer. Você viu? Só você que treina aqui na Noruega. Olha o cara lá. E aí, mano, bem? De boa? Ó, Não tá não. maior cara do dropshipping aqui. Tá na força. Vai, Zat, vai, Zat. Irmão, você que é o coach do menino aqui? Então, tô treinando esse rapazinho aqui, né? Começou a querer ganhar um corpinho, né? Tô ensinando ele. Aí sim, tá ganhando. Olha lá. Isso aí é só maçã, salada. E suco? Ele é alérgico à água, então tem que tomar um pouco de cuidado. Quer me colocar no suco. Bom, e agora eu tô indo ali no mercado com o meu CEO. Né, CEO? Na verdade a gente vai no Hortifruti agora, comprar umas frutas aí pra semana. Depois eu volto, me arrumo e vou pro escritório. Na verdade nem sei, tô pensando aqui se vai compensar em questão de horário ir pro escritório ou não. Eu acho que hoje eu vou ficar em casa, levo o Edu pra escola e aí sim depois eu vou pro escritório. Fica mais fácil do que fazendo duas viagens aí também. Você vai assim pra escola? Desse jeito, de costas? Desse jeito? Com essa mochilona nas costas, assim? Mas vai machucar você, não vai não? Deixar essa nova versão aí, pô, vai ficar animal aí. Então, assim, isso eu acho que tem que continuar andando, porque tem, acho que o pessoal pode complementar, o Hugo, a galera tá lá com esforço e braço para poder ir acelerando. Em paralelo, tem o ponto que o Gabriel mandou lá no grupo, que eu reforcei hoje cedo, que é a melhoria do que já foi feito. Se a gente olha para essa ferramenta aqui do jeito que tá hoje, cara, tá incomparável com relação à outra versão. Sim, isso é verdade. Eu nem, às vezes a gente estava falando V3, eu nem considero. Essa a gente já consegue mostrar para a galera testar o trabalho aí da todo mundo, né? Mas os devs aí se empenharam pra caramba aí por horas, né? A gente aqui, todo mundo colaborou, então lançou uma versão. Agora é olhar pro que os usuários estão fazendo. Eu comecei a analisar, o Gabriel jogou alguns números ali, eu comecei a destrinchar eles, né? Peguei algumas telas ali, algumas gravações lá do Clarity e comecei a olhar. E tem várias coisinhas de, por exemplo, esses cliques mortos, né? Que a gente fala, que é o usuário clicar em algo que ele achava que era clicável, mas que não era um botão, não era um link, não tinha saída para lugar nenhum. E muitas coisas, às vezes, é ou confusão. Eu vi duas coisas principais, eu analisei uns 10 vídeos ou mais. Ou o usuário está perdido, então ele não entende ali onde que ele tem que ir. E eu já até peguei algumas pequenas mudanças que é mais label. Exemplo, nessa tela aqui mesmo, ó, selecionar perfis, espaço de trabalho e preview, essas próprias labels aqui, esses títulos, a gente pode melhorar ele. Só pegando esse gancho antes do Hugo falar aí, eu concordo com isso. Eu tava até analisando o Clarity aqui também, o Gabriel até tava mostrando ali. E uma das coisas que eu peguei bastante é justamente as ações primárias. Hoje a gente está com alguns botões ali com a mesma hierarquia. Por exemplo, se a gente olha para o menu hoje, a gente tem criar postagem com a mesma hierarquia ali de conectar a nova rede, do feed e do publicar ali em cima. Isso atrapalha o usuário também. A gente tem que desenvolver alguma forma de separar isso, porque qual que é o ideal?
Em uma única tela, o usuário tem que ter apenas uma ação primária para ele não se perder. Tá, o que eu faço agora? Tá, vou conectar o meu perfil. Depois, vou selecionar o meu perfil. Ah, aqui é uma tab onde eu mudo para feed e stories. Eu preciso ter uma outra hierarquia aqui. E no publicar é uma ação primária que ele vai fazer, que é uma ação até que não consegue ser desfeita. Então esse tipo de coisa a gente tem que priorizar muito, tem que organizar para o usuário não se perder. Então se você olha para essa tela aqui hoje, por exemplo, eu vejo 4 pontos ali de cor que me chamam muita atenção. E isso precisa ser organizado, porque isso também atrapalha ali a leitura do usuário. E depois, quando ele clicar aqui em nova automação, ele vai ter as opções de criar as automações que ele quer, que é essa etapa aqui que o Brunão está trabalhando. E basicamente o que a gente vai fazer é criar as variações de cada uma. Então, quando for uma automação para responder DM, tem uma variaçãozinha lá. Quando é automação para quando comenta na postagem, o Manifest traz uma variaçãozinha lá. Tem uma opção no fluxo, quando você você escolher, eu quero que essa automação funcione. Não, você tem que esperar um pouquinho. Na sua próxima vez, talvez. Mas não vai dar certo, porque o papai vai comer a sua agora. Ó. Mas aí você tem uma chance agora. Vai? Isso. Bom, tô aqui com o meu head comercial agora. A gente tá estruturando as metas pro mês de abril. E depois eu vou mostrar para vocês também a estrutura que a gente utiliza aqui de comissionamento, que é o OTE, que é o On Target Years. Então depois eu mostro para vocês como funciona. E estamos aqui estruturando agora para a gente acelerar mais um mês aí. Bora? Boa, então, meta consolidada esse valor aqui, acho que dá para a gente buscar mesmo, isso aqui é o total. E aí a regra do comissionamento, porcentagem de atingimento lá com o OTE. Até 69%, então não vai ter comissionamento. A partir de 70% ela teria o comissionamento ali. Então, a remuneração total ali desse valor aqui. Inicia nesse patamar. 70% da meta batida até 100%, a gente paga esse valor, 0,5% ali. Então, comissionamento tal e a remuneração total nesse nível. Bateu 100% da meta, aí sim a gente pode ir para esse patamar aqui. Eu acho que aqui ainda vale um ajuste. Eu não iria já para 1,5%, eu iria para 1% só, 100% do comissionamento aqui. Então bateria assim dessa forma. Então, mas aí daria o OTE também? Se for 1%, acho que aí fica abaixo, né? Vai ficar abaixo aqui, mas a gente pode ajustar nos outros, entendeu? 125%, esse aqui, daí isso aqui, a remuneração total, e 150% isso aqui. E aí o teto que a gente poderia ir é isso aqui. Então a partir disso, sempre seria para esse limitador aqui. A gente entendeu que ela está batendo muito essa meta aqui e sempre está chegando nesse valor, aí a gente vai para o cenário onde a gente passa ela para um próximo nível. Sim. Que aí o OTE é diferente, aumenta a meta e tal, tudo mais. Acho que poderia fazer social selling ainda, até para ela ativando ali esses leads e tal, tudo mais. Fazer o pipeline ativo com os leads de ambas as unidades. Prospecção, continuar ali ativamente fazendo social selling também via LinkedIn, Instagram e nas comunidades. Os canais de geração de leads já está aqui. Cronograma de revisões, então de abril a junho a gente trabalha nisso aqui. Agosto, dezembro a gente vai expandindo para tickets maiores e depois a gente faz as revisões ali também. Então, acredito que faz sentido, mas eu deixaria aquilo que você trouxe de um e-mail, tá? E para contextualizar e fazer sentido, a gente também tem a divisão da meta trimestral. Ela atingindo a meta trimestral, eu acho que a gente pode engajar ela fazendo algum gatilho de aceleração de meta para ela no valor. Não, a aceleração ela vai existir, né? Aqui já tem os multiplicadores aqui. Não, mas aí até, por exemplo, vamos supor, ela atingiu o primeiro, vamos supor, esse trimestre, ela atingiu o valor estipulado, que é aquele que a gente já desenhou. Aí, por exemplo, assim, ao invés dela ganhar, por exemplo, com 125%, 2%, ela subiria para 2,2, vamos supor, entendeu? É que aí, na verdade, a gente não está falando de multiplicadores, porque os multiplicadores já estão aqui. O que eu acho que daria para fazer para a área é as premiações. Sim, então, não individual, é bonificação para a área. Então, por exemplo, batemos a meta trimestral. Bateu a meta trimestral, tem essa premiação aqui, e aí essa premiação a gente distribui para a área. Tem que ir para uma premiação, ou em premiação em dinheiro,
premiação de algum jantar, algum presente, alguma coisa assim. Mas então, no teste a gente vai para esse formato aqui. Então ela vai ter o fixo, que eu acho que dá dando 40% ali de fixo, mais 60% do variável. E aí a partir disso a gente tem os multiplicadores, né? A partir disso até 69%, 0% de comissão, de 70% a 99%, 0,5%, 100% 1,5%, 125% 2%, 150% 2,25%, e aí tem o teto, né, que é 200%, 2,5% também. Tá, aí eu já expliquei pra ele. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou para aquele cenário de nós construirmos a máquina de Outreach. Eu não vou ainda para a implementação via terceiro, eu mesmo vou fazer essa implementação. Sim. E depois a gente acelera a implementação. Na verdade, depois a gente acelera com a implementação. Então eu implemento a máquina, a gente começa a gerar ela no LinkedIn, e aí depois disso, quando a gente vê que pegou tração mesmo e que a gente está tendo gargalos, a gente passa isso para alguma outra empresa ou contrata algum GTM engineer para ficar aqui dentro. Então acho que vai ser fazer mais sentido isso aí. Estou trocando ideia lá com a galera da TRA. Ele apresentou o plano lá da Mentoria? Não é nem mentoria, da implementação mesmo, né, da máquina. Só que eu acho que no cenário que a gente está hoje, está muito cru para a gente já ir para uma implementação. E aí a gente faz outros investimentos em vez de investir nisso agora. E aí a gente vai para aquele funil lá, por exemplo, o funil da palestra, e continuar com o funil do LinkedIn, conteúdo com essa máquina aí de GTM. Não, faz sentido isso mesmo, é o que eu já estava imaginando. E aí também com o LinkedIn também trazer mais coisa com o YouTube, né? Eu vou pedir um direcionamento para eles lá, já me passaram alguns acessos aqui, e eu vou ver qual o cenário que a gente começa. Tem algumas trilhas aqui, e aí eu acho que dá pra gente se dividir em algumas trilhas pra gente entender também. Eu vou pedir o direcionamento de qual que eu começo pra gente conseguir também mapear isso melhor. E assim que eles me falarem, eu já te passo um acesso aí também pra gente correr atrás. Agora tô indo embora, acabei de finalizar a reunião. A galera tá aqui no escritório, finalizando o dia aí. Nosso careca tá aqui. Finalizando o segundo almoço e bora, né? Isso aí, ó. O careca tá no foco aqui, ó. Isso aí, bora. Isso aí. Bora. Valeu, time. Tamo junto. Bora. Bora que eu tô cansado de ter sócio frango, hein? Projeto sócio frango nunca mais. Leandrão lá. Suco. Olha lá, ó, o outro chegou pra treinar, fez uma série ali e sumiu. Nunca mais. Fazer reunião, o cara é do business. Bora, careca. Bora. E aí, Zati, bora? E aí, mano? O senhor tá esperando o cara aí, ó. Ó, o Izad falou que vai pegar a receita com o Eliezer aqui. Qual que é a receita, Eli? Isso aqui é água com limão de manhã. Toma todo dia água com limão. E... Vai ter gente acreditando. Vai ter gente tomando. falando, água com limão todo dia e creatina sempre às 3 da madrugada. Ah, entendi. Essa é a receita. É o horário que a creatina mais baixa. Aí... Mas essa é a receita do suco. A gente veio aqui no aniversário dos primos do Edu. Qual é o nome desse lugar, filho? Fala o nome do lugar. É o restaurante do Bob Esponja. Né? Você quer ir lá? Então vai. Sim, tô estudando. Tá lá embaixo. Detalhes. E aí, Edu? Você tá gostando? Esse lanche aí.
rápido. Peraí. Bom dia, empresários! Mais um treino finalizado aqui. Tô indo lá pra casa agora, passar aqui no mercado comprar algumas coisas para tomar café da manhã. Mas logo depois vou resolver algumas coisas e depois vou lá pro escritório. Hoje eu tenho que finalizar algumas coisas ali com o meu time, né, com o meu head comercial, da estrutura que a gente está trazendo para a área. Além disso, né, continuar ali na estruturação das metas também. E hoje eu tenho algumas outras tarefas ali também, como acompanhamento de mentorado individual, para a gente também ajudar eles a estruturarem a área comercial. Eu vou mostrar ainda nesse vídeo como que vocês podem planejar melhor as metas de vocês aí, usando o OTE, né, para vocês conseguirem melhorar também o engajamento do teu time comercial, fazer com que de fato você não tenha ninguém na zona de conforto, mas que através do atingimento das metas você consiga também recompensar o teu comercial de uma maneira efetiva, que vale a pena para eles também. Eu sei que tem muita gente que me acompanha aqui ainda que não estruturou a empresa ainda, né? Ainda é freelancer. Eu sei que muitas das vezes você não tem nenhuma área comercial mesmo, mas é importante você começar a olhar mais para isso, olhar para uma estrutura de vendas mesmo e ter processo e método. Quando você tem processos e método, você consegue fazer o seu trabalho melhor, você consegue buscar metas melhores, você consegue chegar em resultados melhores também. Então é importante que vocês comecem a ter essa visão. E o outro ponto muito importante é olhar sempre voltado para a venda. É o teu olhar de empresário centralizado na área de vendas. Quando você tem esse olhar centralizado nas vendas, as coisas elas acontecem muito mais rápido. Porque é o que a gente fala, né? Você traz recurso financeiro para dentro da tua empresa e através desse recurso financeiro você consegue olhar para as outras áreas também. Então investir em mais pessoas melhores, pessoas mais seniors, e através disso a tua entrega ela se torna melhor também. Você mantém melhor os seus clientes dentro de casa e consequentemente o teu ROI também é maior. Então, porque você está investindo em um cliente, né, no custo por aquisição, e esse custo por aquisição desse lead, desse cliente que já está dentro de casa, ele precisa cada vez mais ser melhorado, ele precisa ser cada vez mais reaproveitado. Então é importante que você olhe para isso também, né? Então olhar para a área de vendas vai te ajudar a trazer mais recursos para dentro da tua empresa. Eu sempre digo que a área comercial ela é o pulmão e o coração de todo o negócio. Não adianta nada você só trazer vendas para dentro de casa, né? Trazer vendas e recursos financeiros para dentro da tua empresa. É um dos papéis. A área de vendas, ela tem que fazer a empresa bombear sangue, que seria o recurso financeiro para toda a organização. Mas além disso, ela também precisa fazer com que a empresa respire. E o que seria respirar? É trazer uma venda que seja uma venda saudável, uma venda que de fato não vai trazer prejuízo para você e que você vai conseguir reaproveitar melhor o recurso que está chegando ali, e o cliente que você traz é um cliente que faz sentido para você também. Então tenha um pensamento de trazer vendas sim para a tua empresa, só que pense como você pode aproveitar melhor essa venda que você está fazendo. Analise melhor qual que é a venda que você está trazendo para dentro de casa. Essa venda realmente vale a pena ou você está sacrificando a tua operação? Então pense nisso e até mesmo no quesito financeiro. Essa venda que você está trazendo, ela faz sentido para a tua empresa? Você realmente está tendo lucro com ela? Ou você só está querendo fazer uma venda para aumentar um faturamento, para trazer ali algum número que vai inflar, por exemplo, a tua meta? Isso é importante também. Não adianta nada a gente fazer vendas que só vai inflar um número. Essa venda ela precisa realmente fazer diferença dentro da tua operação. Então a venda mal feita ela mais te atrapalha do que te ajuda. Então comece a analisar esses pontos, comece a ter esse pensamento que com certeza as coisas elas vão se encaixar melhor dentro da tua operação e você vai ter mais resultado também. Bom, então aqui eu vou mostrar para vocês como que vocês podem utilizar o modelo de OTE para criar um modelo de comissão escalável. Então se você quer montar um time comercial forte e parar de vender tudo sozinho, você precisa entender o OTE. E esse modelo é um modelo que é usado por grandes empresas, como o Salesforce, a HubSpot e outras software houses aí também, como a Matux, por exemplo. Então, para a gente começar, o que é o modelo de OTE? Que é esse modelo de comissionamento. O modelo de OTE, ele vai ser baseado em fixo mais variável. E esse variável é se o seu time bater a meta. Não existe variável se não bater a meta. E esse é um modelo que te ajuda a escalonar de forma saudável e que também ajuda você a manter um caixa mais estruturado também. Então, aqui para você entender um modelo mais simples, como funcionaria isso?
você vai ter ali um salário fixo para o seu vendedor de R$3.000 e o variável, se ele bater a meta, de R$3.000. Então, esse OTE, que seria a possibilidade de ganho que esse vendedor tem, seria de R$6.000. E por que você deve usar o OTE dentro da tua software house? Esse modelo de OTE aqui dentro da software house, ele vai te trazer previsibilidade de custo por venda, ele vai te trazer clareza por vendedor, então você vai saber exatamente cada um dos vendedores está vendendo e como eles estão vendendo, qual que é a performance deles. Você vai trazer um modelo escalável com crescimento, então quanto mais o seu vendedor vende, mais ele ganha com os multiplicadores também, que eu vou falar mais aqui embaixo. Você protege a sua margem, então você não fica pagando comissão se não bate a meta, e a partir disso você protege a margem, e você também incentiva a performance do seu time. Você não fica dependendo do teu time ficar na zona de conforto, porque já está recebendo uma variável para aquela venda. E qual que é o passo a passo que você pode ter aqui para montar o OTE dentro da tua operação? Primeira coisa que você tem que entender é que você precisa definir a meta de vendas mensal. Então, qual que é essa meta de vendas mensal? É 200, 300, 400 mil reais? Qual que é essa meta? Então, depois disso, você precisa estabelecer o OTE total de cada vendedor. Então, por exemplo, o vendedor aqui em cima, a gente mostrou que ele tem ali o OTE de R$6.000, sendo que R$3.000 é o fixo e R$3.000 é o variável. Então, ele está no OTE ali 50-50. Você precisa estabelecer esse OTE e depois disso você precisa dividir entre o fixo e o variável. No caso aqui, a gente está trabalhando com o 50-50, mas você pode trabalhar de outros formatos aí também, como 60-40 e etc. Tudo vai depender do que você quer trazer para o seu time. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com 40% fixo mais 60% variável. Então, desse formato, você precisa agora, depois de distribuir o fixo e o variável, criar uma regra de comissionamento escalonada com base na porcentagem da meta atingida também. E aí eu trago um exemplo para vocês aqui do nível do vendedor. Aqui no exemplo a gente tem um vendedor júnior, então ele está nesse primeiro nível aqui, e nesse nível a meta dele por mês é de R$100.000 e o OTE dele de R$5.000. O fixo dele está em 40%, que no caso aqui seria os R$2.000, e o variável em 60%, que seria os outros R$3.000. E como que funciona a regra de comissionamento escalonada dessa forma? A porcentagem de atingimento da meta mais a comissão, a porcentagem, ela funciona da seguinte forma. Então, por exemplo, até 69% da meta batida, ele não vai receber nenhum variável, vai ficar em 0%, ele só recebe o fixo. A partir de 70%, ele começa a ir para o escalonável. Então, de 70% a 99%, ele vai receber 0,5% daquela meta. Se ele atingiu a meta 100%, ele pode receber 1,5% daquela meta atingida, né? Então, ou seja, da variável que ele conseguiu bater. 125% até ao próximo nível, ele vai receber 2%, e de 150% até 200%, na verdade, 199%, ele recebe 2,25%. E aí a gente coloca um teto, para que você consiga também mapear qual que é o próximo nível desse vendedor. Então aqui no caso você poderia, por exemplo, colocar 200% ali, seria o teto, com 2,5% de multiplicador. E como você pode adaptar isso para modelos diferentes de produtos dentro da sua software house? Para projeto pontual, você pode trabalhar com comissões maiores. Então, exemplo, até 10%, meta com valor total vendido. Então, para um projeto pontual, você poderia trabalhar dessa forma. Eu, particularmente, não gosto. Eu trabalho isso com uma meta só e vou distribuindo dentro dos meus produtos. Com contrato recorrente, como que você pode fazer? Comissão menor. Então, aqui seria o exemplo ali que eu citei acima, né, 5%, por exemplo, com uma meta em valor de LTV. Isso se você quiser fazer distribuições nos produtos, né? Eu não faço. Eu faço um modelo só de meta e distribuo isso dentro dos meus produtos. E aí você pode trabalhar também com produtos. Então, por exemplo, nos produtos de entrada, landing page, por exemplo, você pode trabalhar comissão por volume vendido e também você pode trabalhar com incentivo para alto giro. Isso vai depender da forma que você quer trabalhar o teu comissionamento. Mas para você começar, eu acredito que faça mais sentido você começar simples. Então, definir qual que vai ser a meta. Então, qual que é a meta mensal do seu time? No caso aqui poderia ser, por exemplo, os 100k ali que a gente citou. Em cima dessa meta, você vai definir o OTE do teu vendedor e qual que é, de fato, a variável. Se é 40, 60, e aí você vai definir o que faz mais sentido para a tua operação. E aqui embaixo, você precisa tomar cuidados também e evitar alguns erros comuns. Quais são esses cuidados e erros comuns que você deve evitar? Você não pode definir comissão sem olhar para o custo e para a sua margem. Você não pode trabalhar com comissões, né? Então, que não escalam. Então, você tem que fugir de comissões fixas que não escalam. E também você não pode pagar por venda ruim. O que é pagar por venda ruim? Você não paga por aquele cliente que chegou desalinhado com o teu perfil de cliente ideal. Então esse lead, para uma venda ela ser saudável, ela precisa estar vinculada com a tua qualificação, com os teus critérios de qualificação. Se não estiver vinculado, você não paga por essa venda, porque esse cliente possivelmente pode te trazer um problema. Então você também consegue alinhar o teu time comercial dessa forma. Então, em resumo,
O OTE, ele vai te trazer previsibilidade, performance e margem mais saudável. Eu quero que você comece simples para não ter dor de cabeça e se atrapalhar no meio do caminho, defina metas claras e escale com método.